Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode IC. Eu sou Carla Albuquerque, tenho aqui hoje comigo o Thiago Torres, que é conhecido Mas como o Chavoso da USP, que acabou de se formar aqui em Ciências Sociais, é youtuber e ele vai contar aí muita coisa pra gente, inclusive esse período que ele passou na USP, por que que ele adquiriu esse apelido de Chavoso, e a gente vai discutir sobre questões importantes, inclusive sobre o sistema, que eu acho que muitas coisas precisam mudar, não é isso? Tiago, seja muito bem-vindo. é isso mesmo, Carla. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui no seu podcast. Estou muito feliz e ansioso aí pela conversa que a gente vai ter pela frente. A honra é minha. É Seja nossa. muito bem-vindo, viu? Obrigado. E aí, Tiago, me conta. Você foi para a USP. Sim. E olha, a gente sabe que entrar na USP não é para os fracos. É complicado, né? Entrar na USP é uma loucura, porque existe uma ideia, né, de que eu discordo, que eu combato muito assim nas minhas redes, nas minhas palestras, né, de que na USP, ou nas universidades em geral, né, entram os melhores, entram os mais inteligentes, e não é a realidade, né? Então, É, mas quando eu digo que não é para os fracos, nem em relação aos melhores, nem aos mais inteligentes. Você tem que ter couro grosso. tem, Na minha época eu já tem. tinha que ter, eu brinquei com ele que podia ser mãe dele. Sim, sim. Mas esse couro grosso, no caso, né? A maioria dos que entraram na USP, a família construiu esse couro grosso, a escola deu esse couro grosso, toda a posição social, né, daquelas Sim, pessoas. sim. No meu caso, foi adquirido praticamente sozinho, né? Então, foi bem complicado. Não romantizo isso, né? Não tô aqui para dizer que, porra, eu sou foda, porque eu tive que lutar sozinho para chegar até lá. Não, é mais pra gente começar já problematizando isso, né? Por que que entrar na USP é tão difícil? Por que que tem que Uhum. ter toda essa seleção, essa peneira, né? Por que que tem que ser selecionado a dedo quem vai poder entrar lá e quem não vai? E o que que faz com que aqueles que entraram entrem e os que não entraram não entrem? Então, uma vez um mano lá da USP, né, que eu estava trocando ideia com ele, ele usou uma expressão, né, a seguinte, ele disse que nós somos acidentes sociais. A gente que conseguiu entrar na USP, vindo da periferia, da favela, sendo negros, Sim. isso é um acidente social, porque não era para isso ter acontecido se o rumo das coisas, né, a forma como esse sistema foi organizado, seguisse naturalmente. Né? Então, a nossa entrada lá é uma contrariação à lógica do funcionamento desse sistema. Né? Por isso que seria um acidente. Não é o que era esperado, não é o que era planejado. Agora, para a maioria que sempre estudou lá, já foi planejado. Né? Então, como eu falei, a questão familiar, muitas vezes os pais já estudaram lá, desde a infância já prepararam os filhos para que depois do ensino médio entrassem na universidade. A escola, que geralmente é particular, prepara também desde o ensino fundamental. Então teve todo um preparo para eles, né? Agora, pessoas como eu não tivemos preparo nenhum. A Você não gente, teve nada disso, Thiago? olha, não vou dizer nenhum, porque eu seria muito exagerado, né? Pessoas como eu, assim, quando eu digo, né? Pessoas como eu, tô falando pessoas da periferia, da Sim, sim, favela, da sim. escola pública, deixando claro para quem está assistindo entender a quem eu estou me referindo, né? Quando a gente consegue entrar numa universidade, seja qual for, mas principalmente a pública, a USP, é porque a gente teve algum diferencial na nossa criação, né? Geralmente, a gente teve, por exemplo, um familiar que incentivou, que deu o exemplo, que foi uma referência, que motivou. Então, esse foi o meu caso. Eu sempre falo para as pessoas que o grande diferencial, acho que eu tive assim, em relação à maioria das pessoas da periferia de São Paulo, primeiro, eu tive um pai, e a maioria não tem, e esse pai me incentivou a estudar e a fazer faculdade desde que eu era moleque. Isso não é comum na periferia, tá ligado? Não é comum você ter pais que falem pro filho, você vai fazer uma faculdade no futuro, sabe? Porque a gente, né, na periferia, a gente costuma viver uma vida tão imediatista, né? A gente está lutando pela sobrevivência, pelo básico, pelo hoje. Não tem muito como se dar o luxo de planejar o futuro, né? Então, o meu pai, ele tá ali, na minha criação, e falando para mim desde moleque que eu ia fazer uma faculdade, isso foi uma exceção e isso foi um diferencial para mim.
Além disso, na escola, Já tô com vontade de abraçar seu pai. além disso, na escola, meus professores, vendo esse meu potencial, porque eles viam que eu gostava de estudar, que eu sempre ia, né? Eu fui uma criança muito nerd. Fui uma criança muito nerd, assim, no nível de que quando não tinha aula eu chorava. Eu ia pra escola sempre, Oh, sempre, sempre. Se você pegar meu boletim, da primeira série do Fundamental, que hoje é chamado primeiro ano, até o terceiro ano do ensino médio, você não conta 20 faltas, assim. Toda a minha vida escolar, eu gostava muito de ir pra escola. E eu era um aluno, como eu disse, muito nerd, né? Então, eu lembro que na segunda série do Fundamental, a professora me pegava para corrigir as provas junto com ela. Eu, oh, com que legal 8 anos de isso. idade, estava ajudando a Ai. professora a corrigir provas. E no final ela me dava gibis da Turma da Mônica como uma recompensa, né? Porque eu gostava muito de ler gibi da Turma da Mônica. E isso também foi muito importante para minha trajetória, né? Porque, por exemplo, para eu entrar na USP, e eu entrei pelo Enem, não entrei pela FUVEST, eu tive que tirar uma nota muito boa na redação, porque ela tinha o peso maior, que era o peso 3 ali no Sim, Enem. sim. E eu tirei 920. Obrigado. Parabéns! Obrigado. Para você escrever bem, você tem que saber ler bem também. Você tem Sim, que gostar de ler, né? Quanto exatamente. mais você lê, melhor você escreve. Uhum. E esse foi o meu caso. Eu sempre gostei muito de ler e eu comecei pelos gibis da Turma da Mônica, né? Como eu já vi que muita gente, né, começou a leitura pelos gibis da Turma Nosso da querido Mônica. Maurício de Souza. Queridíssimo, né? Então foi o meu caso também. E quando os meus professores me davam gibis, me recompensavam ali com gibis, eles estavam me dando esse incentivo também, né? Então, eu não tenho como falar também, foi só eu. Não, não foi só eu, né? Eu tive ali o incentivo do meu pai, eu tive a minha mãe me protegendo, impedindo que eu crescesse jogado na rua, por exemplo, porque infelizmente é o que eu vejo na minha quebrada e em tantas outras, muitas crianças crescendo totalmente largadas na rua, e com isso elas vão ter contato com todo tipo de coisa. Então minha mãe me Sim. criou assim, até de uma forma protetora demais, né? E levando ela para a igreja junto, né? Então, na visão da minha mãe, eu tinha que ser criado dentro da igreja, porque isso impediria que eu fosse, por exemplo, para o lado do crime, ou me envolver com pessoas erradas, com coisas erradas, ou mesmo ser morto pela polícia, né? Inclusive, quando a minha criação, infelizmente, ela foi muito a partir enfim, agressões, digamos assim, né? Aquilo dos pais baterem para educar, na visão deles, né? Os pais mais Hum. antigos, assim. E sempre que minha mãe me batia, ela falava: eu tô te batendo em casa para você não apanhar da polícia na rua. Eu nunca entendi isso, né? Eu era uma criança, depois que eu cresci que eu fui entender. Então, para minha mãe, quanto mais eu ficasse junto dela, ficasse em casa, menos eu estaria exposto a riscos na rua, tanto por parte da polícia quanto por parte da criminalidade. Olha só, essa frase que você falou, né, Tiago, ela é forte. Eu vou bater em você para você, eu, sua mãe, para você não apanhar da polícia. E sabe que é muito triste, porque você não tinha que apanhar nem da sua mãe nem da Sim. polícia. E quando você coloca esse recorte, né, e a grande maioria das pessoas não entende isso, né, porque você tem toda a razão, muitas pessoas são privilegiadas e não entendem o quanto elas são Uhum. privilegiadas, né. Só quem está lá, como você sabe o que você passou. Uhum. Outro dia, estava ouvindo, eu não vou trazer o nome da pessoa em respeito, né, acho que a gente tem que respeitar, mas eu acho que ele fez um comentário muito, eu acho que sabe quando as pessoas querem lacrar muito? Você Sim. entendeu a lacração, né. Esse rapaz, ele vai num podcast de uma galera legal lá da quebrada também. E ele começou a falar: "Não, porque a quebrada que é boa, a quebrada que é boa". Aí um dos podcasters olhou para ele e falou: "Cara, você não sabe o que que é morar na quebrada. Você está falando isso porque você nunca morou aqui. Quem está Uhum. aqui quer sair daqui". Sim. Entende? Então, assim, é de novo, né, as pessoas elas romantizam, Uhum. principalmente aquilo que elas não vivem. Uhum. E eu falei: "Eu queria abraçar teu pai logo no começo, gente, é fantástico", sabe. Com todas as dificuldades, eu imagino que devam ter sido muitas dificuldades. Você teve essa coisa chamada família, e o quanto isso é importante, inclusive para você poder entender as suas capacidades, né, e sabe, dar esse passo. Sabe, profissional, de buscar o que é seu, o que você tem direito, porque independente, sabe, não é porque você tá ali na quebrada, e eu não tô falando mal da quebrada não, entenda isso, que você não pode alcançar o voo que você bem entender, porque eu acho que tá corretíssimo. Parabéns para o seu pai e para sua mãe. Eu só Obrigado. lamento dela ter que te bater para a polícia não te bater. Pois é. E assim, eu acho importante ressaltar também que
Não foi só flores também, né? Por parte da minha criação, tanto em relação do meu pai quanto da minha mãe, como eu acredito que nenhuma família periférica, pobre, seja perfeita. Acho que nenhuma família é perfeita, mas quando a gente fala de periferia, é mais complicado ainda, sabe? Porque as famílias de periferia geralmente se dividem em dois tipos, né? Se tratando das famílias heterossexuais, né? Ou não tem um pai, então são crianças criadas pela mãe, Pela avó. e ou pela avó, e ou por tias, ou seja, não tem uma figura paterna, não tem uma figura masculina. Masculina, que faz uma Ou, falta danada. sim, ou tem essa figura masculina presente, tem o pai presente, mas esse pai é alcoólatra, esse pai é usuário de drogas, dependente químico, criminoso, está preso. Então, É geralmente agressivo. é agressivo. Então, geralmente são esses dois modelos familiares. Tem até um meme que às vezes circula no Dia dos Pais na internet, que é pai ausente, trauma. Pai presente, trauma. Então é muito complicado, É. porque se o pai está ausente ou presente, vai trazer algum problema em grande parte das famílias do mesmo jeito, né? Claro que eu não vim aqui para falar mal do meu pai, né? Como eu disse, ele foi fundamental para que eu pudesse entrar na universidade, mas como eu disse, também não foram só flores. Tive muitos conflitos com ele por várias questões, Mas nunca mas é, enfim, né? né? Porque é o que você está explicando aqui. Dentro da periferia, e ali tem pessoas incríveis, né? Maravilhosas, mas a gente também vai encontrar muitos problemas sociais, né? E é o que você falou, aonde há falta, aquilo vai gerar uma questão. E não é só falta financeira, não, é o que você acabou de dizer. Falta um pai, às vezes falta uma família estruturada. Uhum. E assim, né, e ouvindo as suas palavras, porque eu trabalho nessa área, né, criminal há bastante tempo, e quando você vê uma família que tinha tudo para dar certo, né, totalmente estruturada, e as pessoas não valorizam aquilo que elas têm, Uhum. elas não têm ideia do que é o outro lado, né? Uhum. E aí você, de alguma forma, você viveu tudo aquilo, mas você é uma pessoa que também tem muita luz. Obrigado. Não, é verdade, porque assim, a gente pode. Eu gosto muito de um diretor chamado Tim Burton. Você conhece Sim, ele? sim. E o Tim Burton, eu acho que ele ensina muito através, né, de toda a dialética dele, de toda a estrutura, né, do próprio design dele, quando ele mostra, né, para gente, né, tem um filme dele que eu gosto muito, que é o Eduardo Mãos de Tesoura, que aquele que a gente acha o feio, o esquisito, o estranho, aquele é o que tem aquele coração Uhum. agigantado, assim. E às vezes o bonito, aquele que você vai achar que é o príncipe encantado, é Uhum. uma pessoa de coração peludo, né? Sim. Então, e a gente precisa parar para olhar as pessoas. Eu acho que a gente acabou perdendo essa capacidade de olhar as pessoas. E a gente está sempre querendo colocá-las dentro de caixinhas. Você é isso, então se você é isso, você não pode ser aquilo, você não vai adiante, você não avança. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Sim, sim. E eu acho que vendo a tua história, você é a prova disso. Você é o Eduardo Mãos de Tesoura. Você rompe Sim. e você vai buscar mais. E mesmo você indo para um lugar, e a gente vai falar aqui, né, que a questão do elitismo, você não abaixou a cabeça. Eu sei que deve ter sido muito difícil. A gente não está aqui para desvalorizar tudo aquilo que você passou. Muito pelo contrário, eu acho que é importante, né, quando você entende, até porque eu digo, o sofrimento nos fortalece. Eu entrei também naquela faculdade numa época assim, sabe? No meu caso era um pouco diferente, eu era mulher, né? Então, sabe aquela coisa que Sim. praticamente. Para que você vai estudar? Tem que ser dona de casa. É mais ou menos isso, entendeu? Você tem certeza? Sei lá, faz uma outra coisinha, não se casa. E assim, e eu também tive uma figura masculina muito forte, muito importante, que falou assim: não, você vai lá, você vai vencer, você vai lutar, o que é seu,
Só depende de você. Foi fácil? Não, não foi. Foi muito difícil, Thiago. Uhum. Mas a gente venceu. É isso. É isso. Assim, e você tem que ter muito orgulho da tua história. E ela precisa ser contada. E a gente precisa ouvir. Mas eu quero saber mais. Eu quero saber por que você escolhe ciências sociais. Bom, foi uma trajetória até eu chegar lá, né? Primeiro porque eu só fui descobrir que ciências sociais existiam quando eu entrei no ensino médio, que é quando a gente tem aula de sociologia na escola pública, pelo menos, né? Eu sei que tem muitas particulares que desde o fundamental tem, mas na pública é ensino médio e hoje em dia nem isso, né? Porque com a reforma do ensino médio e tantas políticas aí que têm sido feitas, eles têm tirado cada vez mais a sociologia da escola, do ensino médio. Mas enfim, quando eu era criança, moleque, né? Eu nasci no ano 2000. Nos anos 2000, ali, o sonho de qualquer moleque da periferia era ser jogador de futebol. Então, comigo não era diferente. Meu sonho era ser jogador de futebol. Mas, ao mesmo tempo, eu era bastante estudioso, como eu falei. Eu era um nerdzinho, gostava muito de ler e tudo mais. Quando eu entrei na adolescência, eu mudei de escola. E aí eu fiz amizade com um moleque lá, que ele era mais nerd do que eu. Ele era legal. muito inteligente, muito estudioso. E eu fiz amizade com esse moleque. E ele é impressionante, sabe? Ele tinha a mesma idade que eu, 12 anos, mas ele tinha uma cabeça que parecia que ele tinha uns 25, 30, tá ligado? O moleque, ele estudava astronomia, astrofísica, paleontologia, arqueologia, não sei o quê. Que top. Coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida, né? E eu aprendi com ele na escola, esse moleque. E aí, eu me interessei muito, muito por ciências, né? A princípio, essas ciências naturais. Então, eu comecei a estudar por influência dele. Primeiro, conversas assim com ele, né? Depois eu falei, mano, agora eu quero me aprofundar nesses estudos, né? Lógico. E aí eu falei com a minha mãe que eu queria ir numa biblioteca lá fazer um cadastro. Ela me levou na biblioteca. Fiz um cadastro no meu nome e no nome dela, para eu poder pegar livros lá no nome dela também. E aí eu comecei aproveitar na família inteira aqui, ó. Com 12 anos de idade. Na verdade, eu tinha 11, se eu não me engano. Aí na biblioteca, sozinho, para pegar livro no meu nome e no nome da minha mãe. Levava para casa livros de astronomia, paleontologia, né? E assim, só explicando para quem não sabe, né? Astronomia é estudo dos astros, do universo, planetas. E paleontologia é estudo dos animais pré-históricos, fósseis, dinossauros. E eu queria seguir por essas áreas. Então, ali com meus 11, 12 anos, eu estava decidido que eu queria ser astrônomo e paleontólogo. E aí eu estudei muito isso. E aí o sonho de ser jogador foi ficando um pouco de lado. E aí eu comecei a estudar bastante isso sozinho mesmo. Ali meus 12, 13, 14, até os meus 15 anos. Quando eu fiz 15, quando eu fiz 15, não, antes de eu fazer 15, eu entrei no ensino médio, né? Com 14, fiz 15 um pouquinho depois, eu entrei no ensino médio e começo a ter aula de sociologia. E aí, quando eu comecei a ter aula de sociologia, eu fiquei encantado também, né? Porque eu gostava de ciências naturais, porque eu gostava de ciências, né? Eu tinha um espírito, ainda tenho esse espírito de investigador, de pesquisador, de uma pessoa curiosa que quer entender o mundo, né? Então, inclusive, só fazendo um parênteses, né? Nesse período da minha vida, eu me tornei ateu. Hoje eu não sou mais ateu, sou um bandista, mas, como eu disse, eu tive uma criação evangélica. Quando eu comecei a estudar astronomia e paleontologia, eu virei ateu. Porque eu falei, porra, a Terra não foi criada em 7 dias, né? A Terra não tem 6 mil anos, a Terra tem 5 bilhões de anos. O ser humano não foi criado a partir do barro. O ser humano tem fósseis aqui que comprovam que teve uma evolução que durou milhões de anos. Então isso foi quebrando a fé que eu tinha, eu me tornei ateu naquele momento com 13 anos de idade. E aí eu fui ateu entre meus 13 e 16, depois eu virei um bandista, mas aí já é outro assunto, né? Mas no primeiro ano do ensino médio, com 15 anos, eu vindo aí nesses anos de muita criticidade, curiosidade, que não ia só em relação à natureza, ao planeta, mas em relação à própria sociedade, né? Então, também era um momento da minha vida que eu estava entrando na minha adolescência, né? Então questionando várias coisas, sexualidade, raça, classe social. E isso tudo estava mexendo com a minha cabeça, né? Eu queria entender por que a sociedade é racista, por que existe a homofobia. Eu queria entender essas coisas, né? Eu próprio era preconceituoso, né? Não tem como dizer que não. Todo mundo já foi ou ainda é. Inclusive, uma coisa que foi muito significativa nessa minha mudança de mentalidade foi um dia em que eu estava num shopping com a minha prima e tinha uma menina lá que ela estava com um short muito curto. E eu tinha 14 anos. Eu virei para minha prima e falei, nossa, olha o short daquela menina que curto. Minha prima falou, o que você tem a ver com isso? Cuida da sua vida, ela se veste como ela quiser, o corpo é dela. E essa patada que ela me deu fez eu parar pra pensar. Falei, por que eu tô me incomodando com o jeito que ela se veste, sabe? Não tem nada a ver com isso, né?
E aí eu comecei a acompanhar mais a minha prima lá na época no Facebook, né? Que ela fazia uns posts assim de páginas feministas que ela compartilhava, eu comecei a acompanhar. E aí foi a minha entrada nesse mundo dessas páginas de feminismo, de racismo, antirracismo, movimento LGBT. E eu fui indo, me interessando por essas questões sociais. No primeiro ano do ensino médio, eu começo a ter aula de sociologia, vou conversar com a minha professora e falo, professora, você fez qual faculdade? Ela disse, eu fiz ciências sociais. Eu falo, caramba, nunca tinha ouvido falar. E eu me interessei tanto que eu decidi que eu queria seguir por essa área também. Então foi ali no primeiro ano do ensino médio. E aí, conforme eu fui descobrindo, por exemplo, que astronomia é basicamente matemática pura, e eu não sou tão bom com matemática. Fui descobrindo que a paleontologia no Brasil, infelizmente, ela é muito pouco valorizada. Às vezes você tem que sair do Brasil para você ser paleontólogo, se você quiser. Aí eu fui acabando deixando esses sonhos um pouquinho de lado e fui focando mais nas ciências sociais. E ali eu já me decidi que era por esse caminho que eu queria seguir. E aí você entrou na USP. Foi. Então, aí a USP nunca foi uma coisa que eu planejei, né? Que é uma coisa que sempre me perguntam. Você sempre quis ir para a USP, sempre se programou para ir para a USP. E, na verdade, não. Nunca planejei, nunca pensei que eu poderia estar na USP, porque era uma coisa tão distante da minha realidade, sabe? Eu não conhecia ninguém que estudava na USP ou que tinha estudado. Eu moro a 30 quilômetros de distância da USP, então era uma coisa assim completamente distante da minha realidade. Eu tinha uma pretensão de ir para uma universidade pública, mas simplesmente por saber que é gratuita e não porque eu entendia que elas são melhores. Eu não tinha esse discernimento de que as públicas são melhores. Eu só falava, porra, as públicas são de graça, né? Então, sou pobre e vou para a pública. Mas na minha cabeça eu poderia ir no máximo para a Unifesp, que também é uma ótima universidade, né? Mas não é a melhor nos rankings, né? A USP ela está aí nesse ranking como a melhor do Brasil e em muitos anos como a melhor da América Latina, né? Verdade. E eu não achava que ela era para mim, tá ligado? Eu falei, mano, a USP não é para mim, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu entro num cursinho popular, né? Que, para quem não sabe, né? Tudo eu vou explicar aqui para quem tá assistindo a gente. Lógico, né? Por cursinho favor. Popular, Thiago. para quem não sabe, são cursinhos gratuitos, né? Que preparam a gente para o vestibular, preparam para a universidade. Fiz um cursinho popular. Dentro dele, eu comecei a ter um pouquinho mais de noção do que era a USP, um contato ou outro com alunos que saíram do cursinho, entraram na USP e voltaram para dar aula no cursinho. E aí eu falei, pô, vou tentar, vai. Mas eu não me preparei especificamente para a USP, né? Porque geralmente quem entra na USP entra pela FUVEST. E quem passa na FUVEST é quem se preparou para a FUVEST, né? Eu fiz a FUVEST, mas eu não me preparei para ela. Eu me preparei para o Enem. E pro Enem, eu me preparei para valer, né? Como eu falei, eu tirei 920 na redação, porque eu fazia 2 redações por semana. Então, poxa, bastante. Eu me preparei bastante para fazer o Enem. Inclusive, na escola, quando eu estudei, eu me formei em 2017. Né? A escola pública ela mudou bastante nesses últimos anos. Foram poucos anos de 2017 para cá, mas teve mudanças significativas, assim, principalmente para pior, né? Mas algumas mudanças que não foram para pior foi, por exemplo, o meu ensino médio ele foi marcado por 2 coisas. Uma era a superlotação das salas de aula e a outra era a falta de professores e as aulas vagas. Hoje em dia, isso não é um problema tão forte aqui no estado de São Paulo, porque eles fizeram alguns remendos aí, não é nem porque a situação melhorou, né? Eles fizeram alguns remendos aí na situação para abafar um pouco desses problemas, né? Mas a questão de superlotação de sala, era salas com 40, 50 alunos, né? Se você chegava um pouquinho atrasado, não tinha mais lugar para você sentar. Então foi um problema muito grande ali no meu ensino médio. E a questão de falta de professores, né? Porque aqui no estado de São Paulo a gente não tinha concurso para professor desde 2013. Aí 10 anos depois vai ter concurso, né? Ano passado, mas um concurso também feito de qualquer jeito, que todos os professores odiaram, né? Mas enfim, não tinha concurso para professor há muito tempo, então estava faltando professores. E a gente tinha aulas vagas, né? Porque, faltou professor. Não tem aula, não tem ninguém para substituir. A gente ficava de 6 aulas, geralmente eram pelo menos 3 sem aula, sem nada, sem professor. E aí, ou a gente fica na sala, e aí fica um inspetor na porta só para olhar, né? Ver se ninguém vai se matar, né? Aí é aluno que vai dormir, aluno vai jogar bola na sala, vai fazer prancha no cabelo, vai jogar dominó. Gente, mas isso é um absurdo, não é? Meu ensino médio foi marcado por isso. Era dessa forma. Só que eu fazia o quê? Eu ia estudar. Eu falava, pô, tô sem aula, eu não vou ficar aí jogando baralho, eu vou estudar pro Enem. Lógico. Eu era o único da sala que fazia isso. Às vezes tinha 2 alunas lá que elas também eram bem estudiosas, e elas estudavam também, mas eu posso dizer que eu era o que mais estudava, no sentido de que qualquer momento que eu tinha disponível, qualquer brecha, isso era aula vaga, isso era o intervalo, isso era educação física, porque educação física era o quê? Joga uma bola no chão, os moleques vão jogar bola, as meninas ou vai ficar conversando ou vai pular corda. E eu ia lá no canto ficar estudando. Então eu ia naquela biblioteca, pegava livros, pegava apostilas, inclusive de doações, né, que lá na biblioteca tinha as doações, eu levava para casa apostilas, livros, e eu estudava sozinho. Então eu sou autodidata.
estudava sozinho nessas horas vagas que a gente tinha lá. O pessoal chegava em mim e falava, ô, Thiago, você vai ficar maluco, para de estudar tanto aí, né? E aí a gente viu qual foi o resultado, né? Eu fui a única pessoa do meu ensino médio que entrou direto na universidade pública. A gente teve uma ou outra pessoa que foi para uma universidade privada, pagando ainda, não foi nem com bolsa, e a gente teve umas 2 meninas que no ano seguinte entraram em universidades públicas. Mas eu fui o único que saiu do ensino médio, da minha escola, e entrou direto para uma universidade pública, porque eu era o que estudava mais, assim, adoidado ali, né? Parabéns, Thiago, mas aí também tem você está provando, né, que é a recompensa do teu esforço. Aí Pois se é. chama Thiago, né? Sim, Você colocou empenho para sim. dar certo. Exato. Mas como eu falei, eu sempre gosto de ressaltar que eu não gosto de romantizar isso, sabe? Porque uma vez uma pessoa falou assim pra mim, pô, mas você percebe que você perdeu o seu terceirão? Que o terceiro ano é aquele momento, pô, de despedida da escola, de despedida dos amigos. E eu falo, porra, realmente, né, mano? Eu não tive esses momentos, assim, de vou curtir meu último ano na escola com meus amigos, né? Porque qualquer momentinho que eu tinha, eu tava estudando, né? Meus amigos estavam curtindo, pai, pum. E é isso, vai ter um lado bom, vai ter um lado ruim. Você teve, mas assim, você não perdeu, você investiu. Você estava Sim, investindo no Thiago. E aí depende de como você está olhando, né, sim. essa fotografia. Eh, Para muitas pessoas pode ser você perdeu, para você ganhou, você estava Uhum, investindo em você, sim. né, você estava investindo naquilo que era o teu sonho. Sim. E eu acho que valeu muito a pena. Só que eu falo que eu não gosto de romantizar porque eu sei que teve pessoas que não precisaram passar por isso, sabe? Tiveram pessoas que entraram na USP que não precisou, por exemplo, como eu, conciliar o terceiro ano do ensino médio com o trabalho. Então, meu Sim. terceiro ano, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e tinha 3 horinhas na parte da noite para eu estudar sozinho pro Enem. E no sábado eu fazia esse cursinho popular, que eu ficava o dia inteiro no cursinho popular, domingo era o dia inteiro em casa estudando E sozinho. e você estava trabalhando com o quê nessa época? Eu era estagiário. Então, assim, justamente por eu ter sido uma criança nerd, né? Quando eu fui começar a trabalhar, na verdade eu comecei a trabalhar desde a infância, né? Isso é lamentável, mas era necessidade. Meus pais eram feirantes, eu trabalhava na feira com eles. Nada que tenha impedido meus estudos, eu sempre fui pra escola certinho, né? Mas no contraturno eu tava junto com meus pais na feira, porque não tinha como deixar em casa sozinho e não tinha como pagar alguém pra ficar cuidando, então eu ia pra feira junto com eles e trabalhava e ajudava. E o outro mano da outra banca falava assim: ô, vende aqui comigo que no final eu te dou um trocado. Às vezes eu ajudava o cara lá a desmontar a banca dele pra ele me dar um peixe, né? Porque eu tinha um aquário e eu gostava de botar o peixe no aquário. E aí eu ajudava o cara a desarmar a barraca dele só pra ele me dar um peixe pra eu botar no meu aquário. O peixe morreu em 2 dias. E aí lá tava eu na feira seguinte ajudando ele de novo pra conseguir outro peixe. Mas quando eu comecei a trabalhar, entre aspas, pra valer, assim, né, pra ter uma minha remuneração, que foi na adolescência, por ter esse estudo, de ser uma criança, um adolescente muito nerdzinho, eu consegui ir para empregos um pouquinho melhores, né? Então eu fui atrás de jovem aprendiz, eu fui atrás de estágio, e esses foram os empregos que eu tive ao longo da minha adolescência, né? Então, com 17 anos, eu passei num processo seletivo para trabalhar no cartório eleitoral. E eu passei, acho que em Olha. segundo lugar, alguma coisa assim, sabe? Então, de milhares de candidatos, eu consegui passar entre os 10 primeiros ali para trabalhar num cartório eleitoral como estagiário. Então, eu trabalhava na parte da tarde, fazendo título de eleitor, cadastrando a biometria do pessoal, essas coisas, tá ligado? Então, esse era o meu emprego no terceiro ano do ensino médio. Então, de manhã, eu estava na escola, à tarde eu ia pro estágio, pro trabalho no cartório eleitoral. Segunda e terça-noite eu fazia um curso de francês gratuito, Olha. porque muita gente não sabe disso, mas o governo do estado de São Paulo tem um programa chamado CEL, que é o Centro de Estudo de Línguas, que oferece cursos de idiomas gratuitos para alunos da escola pública. E aí tem curso de inglês, francês, espanhol, em algumas unidades tem japonês, Olha que italiano. top. Pois é, e ninguém Adorei sabe isso, olha, disso. ninguém sabe, Eu eu só não soube sabia porque a também. professora, tadinha, é uma idosa, que eu não sei nem que fim levou ela, tadinha. Ela, mais de 70 anos de idade, dando aula, e aí tava sobrando vaga no curso de francês dela. E ela rodava as escolas falando do curso. Falando para os alunos: "Venham fazer Venham fazer francês". francês, gente, a gente tem vaga sobrando de graça. E você aprendeu E francês? aí eu fui. Não posso dizer que eu aprendi, porque, né, conforme você vai deixando de praticar, você vai esquecendo, né? Assim, eu não vou dizer que eu não sei nada, mas eu não vou dizer que eu sou fluente. Eu tô num meio termo aí, e agora que eu me formei, eu voltei a estudar sozinho, né? Principalmente lá pelo Duolingo, que é um aplicativo que ajuda Duolingo é bastante. ótimo. Ajuda muito, nossa. E aí eu tô relembrando muita coisa que eu tinha esquecido, né? Então eu fiz 3 anos de francês. Foi ao longo do meu ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano, 2015, 16, 17. E aí, no terceiro ano, eu fazia o curso segunda e terça-noite.
Então, era de manhã, de segunda a sexta, no terceiro ano do ensino médio, de tarde, de segunda a sexta, no trabalho, segunda e terça à noite no curso de francês, e quarta, quinta e sexta à noite eu tinha 3 horas para estudar pro Enem, sábado o dia inteiro no cursinho popular, domingo o dia inteiro estudando pro Enem em casa. Você é o filho que toda mãe desejou, Thiago. Hã? Não é? Gente, escuta, independente da classe social. Porque, assim, você é muito maduro. Porque, assim, é o que eu te digo, tem pessoas que nascem em berço de ouro, mas não tem essa tua Sim. maturidade. Inclusive, é justamente essa questão. E A realidade em que eu nasci, ela me formou a amadurecer mais rápido. mas é teu também, Sim, sim, entende sim. isso? Que, assim, apesar de todas as dificuldades, né, que foram impostas a você, tem alguma coisa que é sua e você Uhum. precisa valorizar isso. Não Sim, tem nada de romântico, é valorizar, porque é o que eu te disse, tem gente que nasce em berço de ouro, tem tudo, faz assim, sim. e não tem essa tua desenvoltura, não tem essa tua garra. É verdade. Sabe, já nasceu, quase que dá vontade de falar assim: "Você é um fracassado", né. Sim. Sorte que sua família tem algum dinheiro, porque é um fracassado. Porque ele tem todas as ferramentas para poder, vamos dizer, né, Uhum. ter sucesso de alguma forma, mas não sabe nem usar. Exatamente. Você, com as poucas que a vida lhe deu, você multiplicou essas ferramentas, Sim, sabe. Isso é seu, você precisa valorizar isso. sim. Entende? É teu, é do Thiago. Você foi lá, é o que os teus amigos falaram: "Ah, você não aproveitou o terceirão". Talvez não tenha Prioridades, né? aproveitado como eles aproveitaram. Mas será que você não aproveitou? Porque você estava aproveitando, investindo em você. É, Você estava exatamente. aproveitando no Thiago, Sim, entende? E sabe o que acontece? Isso é uma questão de maturidade. sim. Você ainda é muito novo, talvez um pouquinho mais lá na frente você vai entender o que você fez com você. Porque quando a gente vai amadurecendo, e isso é um processo da vida, eu posso dizer porque eu sou mais velha que você, né? Uhum. O que que acontece? A gente, sabe aquela, tem que fazer, tem que sair, tem para balada, tem que fazer, Uhum. aí de repente chega dá um clique, eu falo assim, eu não preciso nada disso, Sim. porque a vida vai te mostrando que, sabe, você investir tempo em você, é lógico que é importante você sair, encontrar os teus amigos, ter vida social, mas e eu já também muito nova, né, eu me jogava nos livros, eu queria ler, às vezes as pessoas: "Vamos sair", eu falei: "Não quero sair, eu quero ficar vendo", entende, sabe assim? Sim. Mas é uma questão da maturidade, tem É, pessoas que amadurecem muito rápido, tem outras que vão amadurecer de forma lenta e tem umas que não vão amadurecer nunca, é verdade. nunca, é triste, né, são eternas crianças, né. E adultos, crianças, elas são presas fáceis nesse mundo que a gente vive, Uhum. independente de estarmos no Brasil ou não. Exato. Mas você é um rapaz maduro, inteligente, equilibrado, Obrigado. né, Nem que sempre equilibrado. não, é que assim, a gente não é só uma coisa, Sim. né, nós somos, sabe, nós somos muitas coisas, e é lógico que a gente às vezes tem baixos, né, e altos, mas quando eu vejo a sua fala, o seu comprometimento com você, o seu comprometimento é com você, Thiago. Olha o que você está falando. Olha a tua história. Eu fui procurar, estava fazendo línguas, estava fazendo francês, eu trabalhei, estava como estagiário. Muita gente não estava trabalhando porque não precisava, mas você estava lá até para você ganhar o seu peixinho na feira, você ajudava o seu pai, a sua mãe, e enfim. Aí saí de lá, fui fazer o cursinho, fui procurar, fui achar. Você entende a sua capacidade de conquistar as coisas que você quer? Uhum. Isso só tende a melhorar, Sim. só tende a melhorar. A gente vai ficando melhor quando a gente investe na gente. Uhum. Entende o que eu estou querendo te dizer? Sim. Você vai, talvez daqui a 10 anos, quando você parar e olhar para trás e falar: "Porra, olha tudo que eu conquistei, mas quem conquistou foi você, isso tem um outro sabor, ninguém foi lá e te Uhum. deu de mão beijada. Exato. Ai, meu filhinho querido, toma aqui, porque, né, passa a mãozinha na sua cabeça, porque não pode chorar". Não, foi você que foi lá e conquistou. Uhum. Tenha orgulho disso Sim. e pode ficar muito, muito orgulhoso, porque, cara, vencer não é fácil. Uhum.
E principalmente para a gente conseguir vencer, independente de qualquer coisa, a gente precisa ter foco. Ser uma pessoa focada, muito focada. Quando eu digo equilibrada, é assim, você traça metas. Uhum. Se não fosse assim, você não teria conseguido o que você conseguiu. Tem um monte de gente, Thiago, que estudou nos melhores colégios, tinha tudo e não conseguiu passar no vestibular. Sim. Ou conseguiu e lá dentro é uma negação. É, Porque, e não, lembra? eu vou te dizer que não conseguiu. Tem muita gente. Quando a gente olha assim, você fala assim, vergonha, né? Uhum. Porque assim, você tinha tudo, é o mínimo, né? E não conseguiu. Sim. E não conseguiu por quê? Porque não aproveitou as oportunidades. Você aproveitou todas as oportunidades que caíram na sua mão. Uhum. Então, quando eu digo assim, né, que às vezes até conseguiu, mas lá dentro da universidade é uma negação, porque eu vi muito isso na USP, né? Eu levei 6 anos e meio para me formar, né? Então não foi fácil. Esses É. 6 anos e Você pegou a meio, pandemia também, né, também, amigo? 2 anos de pandemia, que as pessoas não levam isso em conta quando vêm me criticar, né? Mas enfim, eu vi É. muita coisa lá dentro nesses 6 anos e meio, né? E às vezes eu era obrigado a fazer trabalhos em grupo com gente que eu não conhecia, que playboy, assim, tá ligado? E eu não gosto, tá ligado? Tipo, quando eu tinha que fazer trabalho em grupo, eu já não gosto. Você tem que fazer trabalho em grupo, eu quero fazer com quem eu conheço, com quem são meus amigos. E Com quem na você sabe USP, que vai trabalhar, né? né? E meus amigos na USP eram todas pessoas de periferia, tá ligado? E aí eu tinha que fazer um trabalho em grupo ou em dupla com algum playboy lá que eu não conhecia. Era um saco, sabe? E aí o que mais me incomodava é uma coisa assim muito padrão entre eles, eles não dominam a língua culta, a norma culta da língua portuguesa, sabe? Tipo, eu sou muito criticado na internet por supostamente falar errado, né? Então, como ele fala errado? Porque eu falo uma linguagem coloquial periférica, tá ligado? Então, é muito comum a gente não conjugar as palavras no plural. Então, eu falo, nós vai. Mas isso é coisa de paulista, viu? Eu acho que é de periferia em geral, Não, tá mas o ligado? paulista, a conjugação aqui em São Paulo é É, complicado, aqui é viu? mais forte mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa, os rapazes de periferia no Rio de Janeiro não têm esse problema. Hum. Isso aqui é de São Paulo. Para com isso, Thiago. Se colocar para Não, eu baixo. não tô me colocando. Eu não vejo isso como um problema. Eu vou te Sim, explicar eu o que eu vou te quero falar, eu dizer. já vi muita gente top de linha que tem, sabe, comete erros de Sim, conjugação verbal, é o que eu falei. Eu nominal. falo a linguagem coloquial periférica. Eu não tenho Uhum, obrigação de falar a norma culta. Ninguém tem. Mas tem gente que não entende isso, né? Aí eu posto um vídeo e falo assim: esse ano nós vai ter eleição. Mas você falou errado. Mas se você me der uma redação para eu escrever, meu querido, sabe, minha querida, é o que eu te falei, eu tirei 920 na redação do Enem com 17 anos de idade, estudando numa escola pública que não tinha professor, eu tinha que estudar sozinho, tá ligado? Então, eu domino a norma culta da língua portuguesa. E aí eu ia fazer um trabalho com essas pessoas que estudaram em escolas caríssimas, que fizeram cursinhos caríssimos. Eles não sabem usar vírgula, eles não sabem conjugar verbo corretamente, eles várias coisas. E aí eu ficava impressionado como que eu tinha que gastar um tempo imenso corrigindo todos os erros deles. Então eles me entregavam um trabalho no final, a parte deles para revisar. Deixa eu ver aí. Eu falava, né? Deixa eu ver aí sua parte. Quando eu pegava para ler, eu falava, mano, eu vou ter que corrigir tudo. Eu tinha que reescrever praticamente toda a parte daquela pessoa que teve todo um preparo, que teve tudo na mão, sabe? Então, uma coisa é aquela pessoa que saiu do nada, que não teve uma boa educação familiar, papapá. Não vou julgar e criticar. Agora, é uma pessoa que veio, de onde eles vieram. é, É o que você está é falando. Eles não vergonhoso. aproveitaram as oportunidades que a vida entregou de bandeja para eles. E você tem toda a razão, não aproveitaram. Não Imagina onde eles aproveitaram. poderiam estar se eles aproveitassem, né? E assim, isso é muito triste, porque isso é um recorte, né, de pessoas mimadas, Sim. de pessoas frágeis, fúteis, né, Uhum. porque as oportunidades, elas aparecem na vida da gente, né, elas estão, né, você pode, enfim, eu nasci numa família que está financeiramente, né, muito bem estruturada, eu não tenho problemas financeiros. Ok, pode ser que você tenha pulado essa barreira, mas o resto é com você. Não dá para abrir a tua cabeça e enfiar as coisas ali dentro. Você tem que, desculpa, você tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar, independente, sabe, da questão financeira da tua família, porque pode ser que ela te abra algumas portas, te ajude, mas assim, depende de você, entendeu, Thiago? É você que tem que querer investir em você.
E não achar que seu pai, a sua mãe vão fazer absolutamente tudo para você. É um erro muito grande a gente não ensinar os nossos filhos a pescar. É dar a pesca para eles. Toma, né? Tá com fome? Não, tem, bicho, tem que ir lá pescar. A gente não sabe qual é o nosso dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer nas nossas vidas. Entende? Assim, eu vejo hoje toda uma geração que parece que ela é de cristal, né? Parece que vai quebrar. E quando a gente está falando, né, de pessoas, inclusive, que têm uma classe, né, social, vamos dizer, privilegiada, então parece que é um cristal super fino. Você Sim. fala uma coisa, né? É, Chora, sim. se desestrutura. Uhum. Eu olho e falei, amigo, tem gente que leva o pai numa entrevista de emprego, leva a mãe. Sim, Falei, que pessoas são essas? São crianças, sim. não cresceram. O que adultos, né, serão esses indivíduos? Sim. E, e quando você conta tudo isso, e é vergonhoso uma pessoa entrar numa universidade, seja ela qual for, paga ou gratuita, e não saber escrever o português, a sua língua, não saber pontuação. Isso é triste, porque uma coisa é você ter algumas dúvidas e você pedir uma ajuda para um colega. Tem pessoas que têm uma capacidade, uma habilidade muito grande, né? Enfim, de criação. Tem outras que já são mais travadas. Mas ninguém está pedindo para você ser um gênio, é o mínimo, né? Pois é. E eu imagino, deve ter sido horrível para você. Sim. Deve ter sido. É porque você olha para isso tudo e deve dar revolta. Uhum. Sim. Ver a pessoa que teve todo tipo de oportunidade e não aproveitar as oportunidades, dá uma Sim. revolta. Com certeza, né? E dá uma revolta com ela e com o sistema principalmente, né? Porque é o que eu tô dizendo, essa pessoa ela teve tudo na mão dela, né? Tudo foi dado para ela, todas as oportunidades, ela foi preparada para estar lá. Ela não teve que ter esforço quase que nenhum, né? Claro, ela teve que estudar e tal. Mas eu digo assim, a pessoa que passa num vestibular não é porque ela é mais inteligente, ela simplesmente teve um preparo maior para isso e geralmente ela só decorou um monte de coisa, sabe? Geralmente passar em vestibular e em concurso também muitas vezes não é nada além de decorar coisas. Você tem toda a razão. Então, essa pessoa ela sentou ali um tempo da vida dela, decorou um monte de coisa, fez a prova, passou e depois esquece e foda-se. Sabe? O dia que prova, né, de fato, medir conhecimento, eu vou também mudar aqui, sabe, o que eu entendo em relação a essa questão de vestibular e tudo mais. Eu não acho que meça conhecimento é absolutamente nada, né? Uhum. Porque aquele dia o aluno não acordou bem, Exato. e não foi bem naquela prova. Tem gente que tem pânico, tem gente que fica ansiosa, Sim. e às vezes não é que ela não sabe, assim, porque a prova ela tem uma questão que é muito importante, a gente precisa falar, que assim, ela tá ali, uma coisa, vou medir se você é inteligente ou não, e prova não mede inteligência de absolutamente ninguém. Uhum. O que mede inteligência vai ser o depois, é aquilo que você vai estar fazendo ali dentro. Uhum. Né? Porque, inclusive, quando a gente está falando de uma faculdade, é uma escolha sua. Toda anterior é uma escolha, inclusive, dos seus pais, com você, ou não, mas assim, seu pai vai dizer, não, você vai estudar aqui nessa escola, vai fazer isso, tá, papai quer, né, mamãe, não sei o que lá. Agora, seu pai e sua mãe não vão dizer, você vai fazer curso A, B ou C na universidade. É uma escolha sua. Então, você entrou lá e você está fazendo aquilo porque você escolheu. Entende? Uhum. Já é o primeiro passo para a vida adulta. Sim. Então, não dá mais para jogar a culpa só no pai, né? Então, assim, você escolheu estar lá. Então, você precisa também desempenhar. E eu acho, de novo, a gente está vivendo um momento, e eu fico feliz de você ter escolhido, de verdade, ciências sociais. Assim, eu falo sem o menor problema. Às vezes as pessoas vão me criticar. Assim, sabe, de pessoas que vão ficando imbecilizadas, Sim. né? Porque elas querem tudo e elas não aceitam ser criticadas, elas não aceitam que, por exemplo, porque ali dentro sim vão medir seu conhecimento, vão medir a sua capacidade de ir adiante, né? Porque ali é o primeiro passo para você entrar no seu mercado de trabalho depois. Como é que vai ser aquilo? Não tem mais sua mãe, seu pai, é Uhum. você.
né? Eu lembro quando eu disse para as minhas filhas, eu falei, ó, acabou, agora, dali para frente, eu só estou aqui sentada de espectadora. Agora é com você. A escolha é sua. Uhum. Né? É difícil? É difícil. Não é fácil, não. Né? É difícil entrar e eu sempre digo que é mais difícil sair. É isso mesmo. É difícil sair. É mais difícil permanecer e depois sair. Porque vai te dando todo tipo de desespero. Você saiu, apesar de todas as dificuldades, Thiago, da periferia, você saiu da sua zona de conforto. Porque ali era a sua zona de conforto também. Você conhecia aquelas pessoas, as pessoas com as quais você estudava, a tua região, e de repente você é jogado por um universo que é a faculdade e a universidade, onde vem gente de todos os cantos. Uhum. De São Paulo, fora de São Paulo, às vezes de outros países, enfim, com as mais diferentes culturas, tudo que a gente pode imaginar. Uhum. Você é colocado ali dentro, né? Então, e de repente você sai da sua zona de conforto, porque já é um primeiro momento de você entender que a vida vai ser assim. A gente vai ser colocado fora da nossa zona de conforto muitas vezes, muitas vezes. E a gente precisa ter essa capacidade adaptativa. O coeficiente de inteligência é importante? Lógico que é. Mas você vai descobrir que o coeficiente emocional é mais importante. O adaptativo mais importante ainda, porque é a nossa capacidade de lidar com conflitos, lidar com esse tipo. Eu entendo o que você está falando, eu também me angustio quando eu vejo, sabe, essas pessoas que não aproveitam as oportunidades, que não entendem, né? Sabe, esse tempo não volta mais. Se você não investiu, você já era, filho. Uhum. Talvez eu possa fazer alguma outra coisa lá na frente, mas esse aqui passou. O tempo não volta, né? Isso é uma realidade. Então, assim, a gente tem que aprender a como, sabe, também nos conhecer nessa questão do nosso emocional, do nosso adaptativo, e isso vai fazer parte da sua vida daqui para sempre. Talvez seja muito mais importante do que o teu QI. E eu vou dizer uma coisa para você, Thiago. Você que veio da periferia, o teu QE e o teu QA é muito mais alto do que qualquer garotinho que nasceu em berço de ouro. Porque não é fácil. Sim. Tem um documentário que eu gosto muito que se chama A Ponte. Ele é de uns anos atrás, por volta de 2010, 2007. Você conhece? Não sei se você conhece. Conheço. Então, eu gosto dele e de uma cena específica, né, que fala sobre isso. Então, só contextualizando, para quem não conhece, né, esse documentário ele vai falar basicamente sobre a desigualdade que existe na cidade de São Paulo, essa desigualdade gigantesca, principalmente comparando a periferia da Zona Sul com o lado rico da Zona Sul, né? Tanto que tem uma parte ali do documentário que eles falam ali que você tá no Jardim Ângela, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, e aí, X minutos depois, você tá ali na Berrine, pum, e a desigualdade gritante que tá aí entre esses dois universos, né? Enfim, então, tem uma parte desse documentário que a moça, que é a narradora principal, que ela tem uma ONG, se eu não me engano, lá na Zona Sul, que é a Casa do Zezinho, a filmagem tá mostrando os moleques jogando bola, as crianças jogando bola, e aí ela olha e fala assim... um menino da classe média, ele não está sendo preparado para sobrevivência. Ele não está sendo preparado para ser forte. Ele está sendo preparado para ser doutor ou qualquer coisa, ela diz, né? Então, esse menino da classe média, se ele não tiver o psicólogo, se ele não tiver o Lexotan, que ela cita lá, um remédio, o mínimo de açúcar que ele não tiver, ele desmaia. Agora, quando eu olho para um Zezinho desses na periferia, que chegou aos 7 anos de idade, é um cara forte que está na minha frente. Então, uma criança, um menino, principalmente da periferia, que consegue chegar ali nos seus 7 anos de idade, ele já passou por tanta coisa, né? E eu, assistindo esse documentário, veio muito na minha cabeça minha própria infância, né? E pensar o quanto que, nós todos que fomos criados na periferia, principalmente aqui de São Paulo, nós somos sobreviventes, né? E aí a gente passou, de fato, por coisas inimagináveis muito novos. Então começa que eu nasci, como eu disse, em 2000. E ali naqueles primeiros anos do ano 2000,
No Brasil se morriam 300 crianças por dia de desnutrição. Imagina, 300 crianças morrendo de fome e desnutrição por dia no Brasil, por dia. Eu poderia ter sido uma delas, tá ligado? Aí você vai crescendo e vai passando por outros problemas. Então, na infância, eu já sofri despejo da casa em que a gente morava, trabalhava na feira, como eu falei, e vivenciava determinadas violências, passei por insegurança alimentar minha infância inteira, a gente dependia de cesta básica da igreja. E assim, eu tô contando da minha história, mas isso é a história de toda a periferia, tá ligado? Sim. Então, a gente é forte, a gente, sem querer romantizar, como eu já falei, né? Mas essas desgraças todas que a gente tem que passar, elas colocam uma casca na gente, assim. A gente cria essa casca, a gente cria uma armadura. E ainda mais o pessoal mais velho. Quando eu olho pro meu pai, por exemplo, porra, o que meu pai teve que passar é inimaginável. Se a periferia de São Paulo nos anos 2000 era foda, imagina a periferia de São Paulo nos anos 80. Meu pai é piauiense. Imagina um homem saindo do interior do Piauí, do extremo sul do Piauí, para vir para São Paulo adolescente e viver aqui em plena ditadura militar, sabe? Na periferia, quando a gente tinha a rota matando adoidado, fazendo aqueles grupos de extermínio. Enfim, então a gente é criado para ser forte, mas muitas vezes, para muitas pessoas, isso se confunde com ser agressivo, com ser violento, com ser... enfim, né, tudo isso que eu muitas vezes sou acusado de ser também. É impressionante. Nas redes sociais eu constantemente sou acusado de ser grosso, ignorante, agressivo. Mas é uma maneira de se defender também, entendeu, Thiago? Eu não sei, você conhece o Comandante Hamilton? Conheço de nome lá dos programas lá da Record, né? Ou da Band, eu não lembro. Do SBT também. Ele é um dos pilotos de helicóptero assim, mais queridos, né? Enfim, o Comandante Hamilton. Então, e eu tive assim o prazer também de conhecê-lo, de entrevistar o Comandante Hamilton. Quando ele me contou a história da vida dele, ele veio da periferia também. E ele fala, eu não tinha nada. Tinha dias que a gente não tinha o que comer. E ele é um ser humano de uma sabedoria tão fantástica, sabe? É um ser humano. Ele é muito especial. E assim, todo o trabalho hoje que ele faz, né? Que ele fala, eu preciso devolver um pouco, mas ele conta que ele fala, Carla, ao invés de eu me revoltar, porque o que acontece com muitas pessoas que não entendem, por que um tem e o outro não tem? E para uma criança isso é revoltante. Vamos ser muito honestos. De novo, achar que não, é problema sim, para muitas crianças assim, isso é revoltante. Ele, mais tarde, lá na frente, ele falou, eu tenho ferramentas que uma criança que teve tudo não tem. Toda a história que você está me contando tua, né, que é a história da periferia, eu já conversei com outras pessoas da periferia e tem histórias incríveis da periferia, tem pessoas maravilhosas, eu conheço pessoas maravilhosas da periferia. Cara, você é fantástico. Você é de verdade. Você precisa ter muito orgulho da tua história. E eu vou te dizer, você ainda vai fazer muita coisa. E por ser mais velha, eu preciso te dizer que já deu tudo certo para você. Uhum. Acredita nisso, Thiago. Uhum. Você vai fazer muita coisa bacana. Você é um rapaz incrível. Só a tua história aqui, você me contando de onde você veio, o tempo que você investia ali em você. A grande maioria dos jovens não investe neles. Sim. Joga o tempo na lata do lixo. Você não está fazendo isso. Uhum. Desculpa eu fazer essa parte aqui. É que eu não vou deixar você não se valorizar. Não, mas eu me valorizo. Não, mas você tem que se valorizar muito mais. Sim, pode deixar. Muito mais. Mas é assim, de verdade. Né? E sabe, essa coloquialidade do linguajar da periferia é teu. Sabe? E se alguém vier falar, ok, tá bom. Uhum. Uhum. Eu tenho certeza que se você tiver que estar numa reunião ou numa apresentação, você vai falar perfeitamente, não vai? Você sabe falar. O teu problema não é esse. Agora, você está à vontade, está com os seus amigos. E tem uma questão até que é
É bonitinho, né? Porque é uma coisa que nos protege também. Sabe aquela coisa do... O americano fala que é o comfort blanket, sabe? Que é aquele cobertor de segurança. Então, a Uhum. gente usa até algumas coloquialidades para a gente lembrar de onde a gente veio, quem são os nossos amigos, a questão da nossa família. Algumas coisinhas que... Aí o outro vai lá e resolve botar um defeito. Dá uma de Anitta, beijinho no ombro. Olha onde está a Anitta, querido. Hã? Exatamente. Não é? De onde Exatamente. ela vem? É isso. É isso aí. Não é? É isso, né? Ela é poderosa. Porra. E você tem tudo para ser super poderoso também. Mas eu quero saber, e aí, você terminou a faculdade? E agora? Thiago? Olha, eu terminei e, como eu falei, não foi nada fácil, né? Por muitos fatores, todo esse tempo que foi atravessado por 2 anos de pandemia, Sim. que foi atravessado por 2 governos desgraçados, né? Que eu entrei na faculdade no governo Temer, atravessou... o governo Bolsonaro atravessou toda a minha graduação, então era manifestação semanalmente, né? Era corte de verba para a universidade, era isso, era aquilo, aquilo outro, era pandemia e... Foi uma loucura, né? Mas assim, isso eu já tô trazendo pra minha vida pessoal, né? Não foi porque vai ter alguém que vai assistir e vai falar assim, tá vendo que a universidade tava levando aí pra manifestação, porque era que o pessoal vê com esses papos de que a universidade forma militantes de esquerda e coisa e tal, né? Mas enfim, isso aí era minha vida pessoal, que eu ia pras Você queria ter aula e não manifestações. conseguia. Não é de não ter aula, é que eu precisar tirar parte do meu tempo pra ir lutar. Não posso só me Não, sim, dedicar mas, por exemplo, à quando minha você pega a graduação. pandemia, vocês não conseguiram ter aula. Ah, Não também tinha tem aula. isso. Na verdade, Né? tinha, mas era online. Mas ficou um tempinho sem ter aula na USP, não ficou? Não? Então, essa é uma questão aí que eu falo para as pessoas ficam chocadas, né? A USP não parou as aulas em nenhum momento. Nenhum Olha, momento. eu Foi achei uma que coisa tivesse parado um tempinho. completamente absurda, sabe? A pandemia, ela escancarou no Brasil e na USP as desigualdades, assim, de um jeito gritante, Sim. sabe? Então, todas as universidades, até onde eu sei, né? Porque eu tenho amigos da UERJ, da UFBA, da UFRJ, ou de qualquer universidade, de qualquer estado, da UNB, da Unicamp, aqui em São Paulo, que eles falam para mim, Thiago, começou a pandemia, minha universidade suspendeu as aulas. Pelo menos um semestre, até o meio do ano, no mínimo. A USP não suspendeu as aulas uma semana. Continuou. Começou a pandemia, meteu aula online e dane-se. Quem tem internet, quem não tem, quem tem computador, quem não tem, Isso é um problema. dane-se, sabe? Foi uma luta, assim, durante a pandemia, principalmente o pessoal que mora lá no CRUSP, né, a moradia estudantil, não tinha internet no CRUSP. Depois eles foram começando a instalar em alguns blocos, assim, por conta da luta. Não tinha almoço para os alunos que estavam morando no CRUSP, lá, cozinhas, bandejões fechados, o que os alunos fazem? Então foi um descaso, assim, tão grande da USP, Não tinha tão grande. internet, não tinha comida. Vai fazer o quê, sabe? Então, isso atrasou a graduação de muita gente, né? Ou atrasou, ou acabou com a graduação de muita gente também. Pessoas que foram reprovadas porque não... Aí desistem, né? Entendeu? Então, foi bem difícil, né? Por todos N fatores aí, que eu citei alguns apenas, né? Depois de ter passado por todos esses longos 6 anos e meio, eu só quero descansar, sabe? Esses meses aqui, né? Eu me formei agora em julho. No mínimo, esse semestre eu preciso descansar. Não que eu esteja descansando, né? Porque eu não tenho como parar. Então, a gente está agora, por exemplo, num período eleitoral. E apesar de eu não ter ligação com nenhum partido, não ser filiado, não estar ligado à campanha de nenhum candidato, não tenho como me abster e não falar sobre política, né? Então, eu tenho falado muito sobre política, eu tenho produzido muito conteúdo todas as minhas redes, né? Além das palestras que eu faço, né? Então eu faço muita palestra em muitas escolas, Fundação Casa e por aí vai. Então, assim, parado eu não tô. Só que quando eu digo que eu preciso descansar, é no sentido de, por exemplo, você quer continuar estudando, né? Você quer fazer um mestrado? No momento, não. Se eu for fazer mestrado, vai ser do meio do ano que vem pra frente. Você quer começar a trabalhar na sua área agora, no caso, como professor? Também não. Nesse momento, não. Não sei se no próximo semestre ou no outro. Não sei. Eu só sei que nesse semestre, não. Esse semestre eu quero ficar no meu conteúdo na internet, quero ficar nas minhas palestras. É isso que eu pretendo nesse semestre. Agora, para o ano que vem, aí eu vou pensar melhor o que eu vou fazer. Talvez ir dar aula na Fundação Casa, é uma coisa que eu quero fazer. Eu tinha o sonho de dar aula na escola, quando eu entrei na USP, o meu sonho era dar aula na escola. No ano seguinte, quando eu comecei a palestrar na Fundação Casa, eu criei a vontade de ser professor da Fundação Casa também. E aí depois, quando vem o governo Tarcísio aqui em São Paulo e destrói o que restou da educação pública aqui, eu falei, mano, não quero mais dar aula na escola. Simplesmente dar aula em escola hoje no estado de São Paulo tá uma coisa, assim, desumana. E me conta uma coisa, Thiago, você
tem dado palestra na Fundação Casa? Sim, desde 2019 eu faço palestras tanto nas escolas quanto nas fundações Casa, em cursinhos populares, universidades, E por que a vários Fundação Casa? lugares. Explica para mim. Na real, todas as palestras que eu faço eu sou convidado, né? Eu nunca me convidei para lugar nenhum. Então, simplesmente chegou um e-mail, chega uma mensagem: olha, eu sou o coordenador da fundação tal, eu sou o professor daqui do projeto tal, que tem aqui na unidade tal. Você não quer dar uma palestra aqui para os moleques? Quero, né? Primeira vez que eu fui, assim, eu nunca tinha ido numa Fundação Casa na minha vida, né? Então, foi uma surpresa muito grande para mim. Foi uma surpresa, eu digo, ver, por exemplo, que a estrutura é idêntica à de uma escola, Uhum. sabe? Isso é surpreendente porque, por um lado é bom e por um lado é ruim, né? Por um lado é bom porque não é a estrutura de um presídio, por exemplo, né? Uma Fundação Casa é uma coisa bem menos pior do que um presídio. Por outro lado é ruim porque, porra, a estrutura de uma escola é a mesma de um lugar que se usa para deter pessoas. A estrutura é a mesma, a cor da parede é a mesma, é uma coisa surreal, sabe? Uhum. Então muita coisa foi me surpreendendo. Eu não sabia que os moleques tinham aula lá dentro, por exemplo. Sim. Por isso que eu nunca tive o sonho, o objetivo de dar aula na fundação. Eu nunca tinha entrado em uma, não sabia nem que eles tinham aula lá. Quando eu entrei, que eu vi, né, na unidade que eu fui lá no Brás, eu vi que era 5 alunos numa sala. 5 alunos, inclusive, forçados a ficar em silêncio prestando atenção na aula. Isso é foda, lógico, né? Mas eu percebi que, porra, pelo menos aqui eles estão prestando atenção, né? Se você vai dar aula numa escola, pô, você vai dar aula para 30, 40 alunos, que às vezes você não vai conseguir nem falar nada, porque é aquela gritaria que não sei o quê. Felizmente, eu não passo por esse problema, né? Quando eu vou dar uma palestra, apesar de que eu sei que uma palestra é diferente de dar uma aula, né? A palestra eu vou lá uma vez e já era. O professor tá ali diariamente, às vezes o aluno cansa da cara do professor e não quer prestar atenção. Pelo menos nas minhas palestras, os alunos sempre prestam muita atenção, sempre tem muito silêncio. No final, os professores sempre falam para mim assim, mano, nunca vi esses alunos tão quietos na minha vida. Eu nunca vi eles prestando tanta atenção na palestra na minha vida. Então, não tenho esse problema, assim, né, tão grande de falta de atenção e de indisciplina, mas eu acho que na fundação vai ter muito menos, né? Porque, pô, infelizmente é aquilo, né? Tem um guarda ali, né, que ele... Os alunos são obrigados a ficar calados e prestando atenção na aula. Então eu falei, pô, eu acho que na fundação eu vou ter muito mais abertura para conseguir dialogar com esses moleques, dar minha aula, passar o conteúdo, sem ter que ficar me preocupando com briga, por exemplo. Pô, na minha escola... Era extremamente comum a professora perder a aula inteira, porque começou a aula, perdeu 15 minutos fazendo uma chamada. Começou a aula, saiu uma briga ali, a professora tem que ir lá separar a briga, levar os dois para a direção, fazer a ocorrência, e aí acabou a aula. E aí lá na fundação não vou ter esse problema dessa forma, né? Mas vou ter outros que eu sei. Por exemplo, uma vez eu falei numa fundação para o coordenador que eu queria dar aula na fundação. E ele me olhou torto e falou assim, nossa, você quer dar aula na fundação? Indisciplinado desse jeito? Aí eu olhei para ele e falei assim, o que é indisciplinado? O que você quer dizer com isso? Aí ele, você chega na palestra, você fala palavrão, você se veste desse jeito, você fala para os alunos que é contra o sistema. Você não pode fazer isso dentro de uma Fundação Casa. Como palestrante, você vem aqui uma vez, já era ok, né? A gente até tolera, agora você não pode estar aqui como um professor desse jeito. Para ser professor na fundação, você tem que ter toda uma outra postura, jeito de se vestir, jeito de falar. E eu já fiquei meio assim, né? Só que eu falei, mano, eu entendo, tá ligado? Eu entendo. E eu tô disposto, sabe? Eu sei que é foda, eu vou ser podado para estar ali, mas eu acho que é um sacrifício válido para eu poder estar ali junto com aqueles moleques e trocando essas ideias com eles. E como é que você consegue interagir com eles? Sim, nossa, muito. E Inclusive, como é que é? Conta pra gente essa interação. as palestras na fundação são as melhores, assim, pra mim, tá ligado? Olha. Inclusive, parênteses, né, que eu não expliquei pra quem tá ouvindo a gente, Fundação Casa é a antiga FEBEM, né, onde Sim. ficam internados os menores infratores. As palestras na Fundação Casa sempre são as melhores, por todos os motivos, inclusive por participação deles. Tem um fator que é a quantidade de público, né? Porque às vezes eu vou palestrar numa escola, eles colocam a escola inteira ali, 500 alunos num pátio para me ouvir. Aí fica foda, né? Porque o aluno que tá lá no fundão, ele já não tá nem me ouvindo, ele para de prestar atenção, é complicado. Para palestrar na fundação é 30, 40 alunos. Então eles prestam atenção. Às vezes é menos, às vezes eu já dei palestra para 15 internos. Aí eu chego, pergunto o nome de um por um, pergunto de qual bairro que eles são. E aí rola uma identificação sempre, porque sempre eu encontro algum moleque que é do meu bairro ou que é de um bairro que eu cresci, ou de um bairro próximo. É impressionante. E aí eles já se sentem identificados, né? E aí eles participam muito. É impressionante, sabe? A participação deles. Eu acho que um fator, como eu disse, é esse de ter poucos, então eles se sentem mais à vontade ali para falar. Mas tem um outro fator que eles são muito críticos, assim, socialmente falando, sabe? Na escola eu percebo os alunos muito domesticados, sabe? E os alunos muito quietinhos, participam também, mas não tanto quanto os moleques da fundação. Eles participam de forma crítica, sabe? Fazendo comentários, trazendo experiências pessoais. Eu tô falando de desigualdade, tô falando de favela, tô falando de racismo, eu tô falando de violência policial, e eles vão trazendo, eles vão criticando, eles vão concordando, eles vão discordando também. E vai rendendo uma conversa assim tão rica, tão incrível, sabe? E outra, eu percebo um interesse deles tão grande,
que me impressiona demais, sabe? Porque às vezes alguém pode pensar assim, né? Tipo, ele vai falar sobre o USP, ele vai falar sobre a universidade pros moleques, eles devem estar nem aí. Não, sabe? Eles se interessam muito. Eu acho que tudo depende de quem está falando e como está falando. Se você chegar com um Mauricinho, padrãozinho da USP pra falar com eles ali sobre USP, eles vão dormir, tá ligado? Agora, se chega eu com essa estética, primeiro que eles já chamam a atenção deles pela roupa. Porque isso conversando com os professores, coordenadores, eles falam assim, Thiago, eles estão trancados aqui dentro, né? Então, qualquer pessoa nova que entra aqui, eles ficam bem admirados, assim, principalmente se é alguém que vem com esse estilo, porque eles querem saber qual que é a moda do momento lá fora. O que os moleques na favela estão usando? Qual é a marca que eles estão usando no momento? Eles não sabem, eles estão trancados lá dentro. Então, eles já chegam... Aliás, quando eu chego, eles já começam a olhar pro meu tênis, eles já começam a olhar pra minha roupa, eles ficam olhando, inclusive pra ver se é verdadeiro, se é original, se é falso, eles prestam atenção nisso também. E aí, eles sempre fazem perguntas pra mim sobre funk, baile, coisas do tipo, assim, sabe? Então, eles encontram uma pessoa que vem do lugar que eles vêm, que gosta das coisas que eles gostam, isso gera interesse neles, gera curiosidade neles, eles querem saber sobre como que tá a quebrada, como que estão as coisas lá fora, né? Mas, para além disso... Você é um bom exemplo. É isso que eu ia falar, eu chamo a atenção porque eu trago para eles uma perspectiva de futuro, eu acho que isso é o decisivo, sabe? O que leva um moleque da periferia a entrar para o crime? São muitos fatores, né? Um deles eu falei que é quando as famílias muitas vezes deixam ele crescer largado na rua, eles vão se envolvendo com pessoas má influências ali, né? Mas tem a questão da pobreza, que muitas vezes eles vão querer roubar ou traficar para ter dinheiro e comprar as coisas que eles querem ou precisam. São muitos fatores, mas um fator também assim, são tantos, né? Mas enfim, outro fator, status social, sensação de poder, admiração de outras pessoas, inclusive de mulheres que eles querem ficar, muitas coisas, demonstração de força, de poder, de pegar uma arma, por exemplo, tem muitos fatores, né? Sentimento de pertencimento a um grupo, eles vão estar fazendo parte ali de um grupo onde, se ele chegar num determinado cargo, todos ali se chamam de irmãos. Você percebe como é uma coisa parecida com a lógica, inclusive, da igreja, né? São irmãos. Então, enfim, essa lógica de irmandade, de coletividade, de família, isso é muito importante para o ser humano, né? Por mais que a nossa sociedade atual tente a todo custo pregar o individualismo, né? Que é você e só você e acabou. Não, o ser humano ele é um animal coletivo, a gente precisa de coletividade, a gente precisa de família, a gente precisa ser acolhido em algum lugar, e esse moleque muitas vezes não é acolhido dentro da própria casa, né? Veio dessa família desestruturada que eu citei, cresce abandonado na rua, ele quer algum lugar para ser acolhido, para ter irmãos, para ter amigos, para ter pessoas que corram junto com ele e que ele vai correr junto e que vai trazer para ele um rumo para a vida dele, um objetivo para a vida dele, porque a nossa vida é uma vida vazia, a vida dentro do sistema capitalista, mas principalmente na periferia, na favela, é uma vida assim, vazia, a gente vive para trabalhar, só isso, vive para trabalhar e a gente quer achar coisa para preencher o nosso tempo, para preencher o nosso vazio, a gente quer alguma coisa que dê um norte, que dê um rumo, que dê um sentido para a nossa vida. A religião cumpre muito bem essa função. Muitas vezes a vida do crime vai cumprir essa função também, né? Então, quando eu chego para aqueles moleques novos, adolescentes, eu já palestrei para moleque de 12 anos, assim, sabe? 12 não, acho que 13, né? Não lembro, o mínimo na fundação acho que são 13. Mas enfim, moleques muito novinhos, assim, que já entraram pro crime, que já fizeram tantas coisas, sabe? E eles, os mais novinhos são os que mais prestam atenção. Isso é incrível, sabe? Eles ficam, assim, maravilhados quando vê eu falando. Porque é isso, eu tô trazendo para eles uma perspectiva de futuro, sabe? Você saindo da fundação, o que você vai fazer da sua vida? Você vai voltar pro crime? Eu espero que não, mano. Eu espero que você encontre esse rumo aqui para você seguir. Então eu trago para eles um rumo, sabe? Eu trago uma coisa para mostrar que, olha, você pode seguir por esse lado aqui, isso vai render frutos para sua vida. Porque tem que mostrar que vai render frutos também, né? Porque, como eu falei, tem N fatores que fazem eles entrar para o crime. Eu citei alguns como status, né, admiração dos outros, e, enfim, uma perspectiva de futuro. E eu trago tudo isso para eles quando eu falo sobre a USP, né? Então eu falo, mano, eu estudo na melhor universidade do país. Ela é de graça. Você não paga para estudar lá, você ganha dinheiro para estudar lá. Isso já chama a atenção deles. Como assim ganhar dinheiro? Os auxílios. Você ganha dinheiro para você conseguir estudar lá dentro. E aí você pode fazer um estágio, trabalhar 4 horinhas ganhando mais do que um salário mínimo. Eu tenho amigos lá na USP que faz estágio e ganha mais de R$2.000, sabe? É muito mais não, né? É mais do que a maioria da população brasileira ganha, mais do que um salário mínimo. Então você tem que demonstrar que vai ter um retorno. Porque muitas pessoas da periferia conhecem pessoas que fizeram faculdade e não tiveram retorno nenhum. Fez faculdade, continua pobre, continua trampando no mesmo trabalho, ou então é motorista de aplicativo.
Aí eu falo, qual foi a universidade em que essa pessoa estudou? Com certeza não foi na USP, sabe? Um diploma da USP, ele abre qualquer porta para você. Um diploma da USP, ou mesmo estudar na USP, não precisa nem estar formado, vai fazer com que o tratamento da polícia com você seja diferente. Eu conto histórias para eles, eu digo, eu já saí de enquadros simplesmente por falar que eu estudava na USP. O policial me tratou diferente porque eu falei que eu estudava na USP. Então isso traz status social para você, que é o que eles tanto querem. Eu mostro para eles o meu Instagram lá com mais de 300 mil seguidores e o meu YouTube com mais de 400 mil inscritos, sendo seguido pelo MC Hariel, pelo Mano Brown, que eu já participei do podcast do Brown, já fiz vídeo com o Hariel e tantos outros MCs que eles idolatram, são meus amigos, são meus seguidores, me tratam como uma referência para eles. Sabe, o Eduardo Tadeu, que é um rapper tão famoso, né? Porra, quando eu me formei, o Eduardo falou pra mim assim, ele mandou uma mensagem pra mim falando: "Você é a personificação da vitória da periferia que eu tanto descrevi nos meus raps". Imagina você ter isso, você ouvir isso de um ídolo assim, né? O Brau falou pra mim, você tem muito mais poder do que você imagina. Então, quando eu trago essas Viu? histórias e vou mostrando pra eles começam a olhar pra mim e falar: "Caralho, mano, o caminho que esse moleque seguiu vale a pena. Eu quero ser como ele. Eu quero ser valorizado, seguido por esses caras. Eu quero estar nos lugares que ele tem ido". Mas Entende? é fantástico isso, Thiago. É fantástico que a Fundação Casa esteja te levando para lá, Sim, porque é tão importante essa referência para essas pessoas tão jovens, que infelizmente, de alguma forma, acabaram caindo no crime. E por mais que, como você colocou aqui, tem ainda uma característica de parece uma escola e tudo mais, mas a gente está falando do sistema prisional. sim. E não é bom estar no sistema prisional, Uhum. né? É assim, e eu entendo, eu acredito que a grande maioria está lá por conta, né, talvez de pequenos delitos, do tráfico, Sim, e, enfim. A gente sabe que tem outros, eu lido com alguns, né, que, enfim, cometeram crimes gravíssimos, né, como ataques em escola, estupros virtuais. É, uma qualificação um pouquinho mais complicada, né. Mas eles precisam de bons exemplos. Você é um sim. bom exemplo. Você precisa ter voz, você precisa aparecer. E eu fico muito feliz de saber que você está indo lá, que você está fazendo esse trabalho, que você tem uma rede social bacana, sabe? Que você está crescendo, porque é muito importante, sabe? A gente precisa ajudar esses jovens também. É o que você falou, as pessoas precisam. Não é que porque acho que sonho é uma coisa, você que ainda, né, estudou sociologia, ciências sociais, eu acho que às vezes ele é meio maquiavélico, né, porque parece que você fica correndo de alguma coisa que às vezes parece que é inalcançável. As pessoas elas precisam ter coisas que sejam alcançáveis, e não adianta a gente ficar: "Ah, eu vou pensar grande", você tem todo o direito de pensar grande, mas vamos começar, né, também pensa aqui no pequeno, como é que a gente vai, né, Sim. crescendo, fazendo, né. Eh Para a gente poder achar que a nossa vida vale a pena. Porque quando a gente acha que a nossa vida não vale a pena, como Exato. você muito bem colocou, para que eu acordo todo dia só para trabalhar, voltar, pego 5 horas de condução, vou para lá, vou para cá, o meu trabalho é chatíssimo, eu lido com pessoas que eu não gosto, é só para pagar conta. Isso tudo é muito triste, Sim. né, é muito complicado, né. Não existe solução simples para assuntos complexos. Exato. Eu te indico, depois tem um professor que ele é muito meu amigo, ele é da área de direito penal, mas ele fala muito sobre isso, né, sobre o capitalismo, sobre qual é o nosso papel nessa sociedade, que é o Rodrigo Pardal. Depois eu vou te dar um livro dele de presente. Uhum. Você vai gostar. Ele tem bons insights, assim, né. E é sobre isso, mas eu fico muito feliz de ver você com tanta energia, apesar de você falar: "Agora quero descansar", você tem todo o direito de parar também, de Sim, descansar, é isso mesmo, sabe, nós não somos máquinas, né. exato. Eh, mas tenha certeza, Thiago, você já deu certo. Quando eu olho toda a tua história e tenho orgulho dela, viu, cara, tenha muito orgulho, bate no peito, sabe. E é isso, a periferia, ela é muito importante, né, a gente também tem que valorizar. Ali tem cultura, ali tem pessoas que são incríveis,
né? Eu acho que o Estado precisa ter um olhar cuidadoso para aquelas pessoas. Eu acho que você vai ter aí um papel fundamental, né, com tudo que você tem né, estudado, estudando e vai estudar ainda, sabe? Para poder, sabe, mexer com tudo isso, com questões de políticas públicas, para dar voz para aquelas pessoas, né, para mostrar que é possível. É fácil? Não, não é. Você é a prova de que não foi fácil. Foi bem difícil. De novo, eu imagino o quanto não deva ter sido difícil. Sim. Mas você conseguiu, cara. Você está de parabéns, Thiago. Obrigado. De verdade, é assim, a gente tem que ter muito orgulho. Sim. Você deve encher a sua família de orgulho. Você é filho único? Não, tenho um irmão. E ele é mais novo? É mais novo. E ele é como você, assim, também, fora da curva? Não, meu irmão é extremamente oposto. É impressionante. É? Eu e meu irmão, a gente, assim, não tem nada a ver. Nada. Mas ele deve ter orgulho de você. Olha, sinceramente, a gente não tem uma relação tão boa, não, viu? Ah, é? A gente não, Mas é não porque tem ele muita é... comunicação. Vocês têm muito tempo de diferença? Como é isso? Não, 3 anos de diferença só. Tá. Eu não sei, sinceramente, é uma coisa que só a psicanálise pode ajudar a gente, porque a gente não tem uma relação boa, mas não tem uma explicação pra isso. A gente, num determinado momento da vida, a gente meio que Vocês se afastou afastaram? e ficou por isso mesmo, Que sabe? coisa. É foda. É, não, mas assim, gente, são as coisas da vida também, né? Mas ele tinha que ter orgulho de você. Sim. Você é top, você é top. Obrigado. E seus pais? Estão orgulhosos? Estão, então? Sim, com certeza. O meu pai, assim, ele é um homem muito fechado, né? Então, ele é muito fechado no sentido de não demonstrar sentimento. Ele não demonstra. Então, para você pegar as coisas, você tem que fazer uma análise bem minuciosa, né? Eu sei que meu pai tem orgulho de mim, né? Mas não é uma coisa que ele vai ficar demonstrando, falando, exteriorizando. Não, meu pai, ele é muito seco, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se você já viu que tem uns memes na internet de uma pessoa conversando com o pai no WhatsApp, ele só responde com joinha. O meu pai é essa pessoa. Exatamente. Mano. Exatamente essa pessoa. Mano, eu mandei uma mensagem pro meu... Eu viajei algumas semanas atrás, eu tava palestrando no Amapá. Aí eu tava voltando, aí eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, falei pro meu pai, cheguei no aeroporto. Aí ele mandou um joinha. Aí eu tinha sofrido um acidente, eu tava andando de muleta, né? Aí eu mandei pra ele assim, quando eu chegar em casa, você desce a escada pra me ajudar com a minha mochila, pum, joinha. Aí eu cheguei em casa e falei, cheguei. Aí ele, joinha. E, tipo, ele é um cara de pouquíssimas palavras, de pouquíssima demonstração de sentimento, tá ligado? E aí eu postei isso nos meus melhores amigos, e aí teve um amigo meu que respondeu assim, credo, nossa, que horror. Eu falei, mano, ele é assim, eu já me acostumei com isso, sabe? É até uma questão talvez cultural, de onde ele tenha vindo. É o que eu falei, a criação dele, a vivência das que ele teve. dificuldades que ele passou também, né? Assim, a gente precisa gostar das pessoas, apesar dos defeitos. Sim, e todos temos, eu tenho pra caralho defeito também, sabe? E é engraçado que eu falei que eu e meu irmão, a gente é extremos opostos. E meu pai e minha mãe também são extremos opostos. E eu peguei um pouquinho de cada, só que eu acho que eu puxei um pouquinho mais minha mãe. Meu irmão também pegou um pouquinho de cada, mas ele puxou muito mais o meu pai. Mais então, fechado, o meu irmão, sim. ele é esse cara fechadão, secão. E eu, no dia a dia, sou uma pessoa muito alegre, paz e amor, tranquila. Eu trago esse lado mais fechado e mais revoltado, assim, por exemplo, pra minha luta política. Você vê, nas minhas redes, eu sou uma pessoa séria, eu bato de frente, eu tenho esse lado dentro de mim. Mas quando eu tô conversando com você, com meus amigos, pô, eu sou a pessoa mais amorosa, assim, do mundo, mais carinhoso. Você vê, né? E eu peguei isso da minha mãe, porque minha mãe, ela é essa pessoa. Então, minha mãe, ela é a pessoa que demonstra, que fala, que tem orgulho, que ama, que não sei o quê, o tempo inteiro. Ela fala isso, nitidamente. A minha mãe, eu acho que ela é a maior divulgadora do meu canal que existe. Ela sempre conta pra mim, assim, que ela fala, nossa, eu tava ali no ponto de ônibus, aí eu já peguei e falei com todas as mulheres do ponto pra se inscrever no seu canal. Na igreja dela também, ela falou, já passei aqui no grupo da Irmandade aqui pra todo mundo seguir o seu canal. No mercado, onde ela tá falando de mim, tá falando do meu canal, tá falando pro pessoal Garota propaganda. Ela faz uma puta propaganda, de verdade, hein? Mas o meu pai também é orgulhoso, porque vira e mexe ele fala assim, pra mim, algumas coisas que aconteceram no trabalho dele. Eu comentei lá no meu trabalho, tal coisa de você. Por exemplo, eu tava internado, quando eu sofri o acidente, eu fiquei internado. Aí meu pai foi lá me visitar e aí ele falou assim... Tava conversando lá com o médico, né? Aí a gente tava perguntando... Eu só perguntei pro médico assim, olha, eu posso viajar de avião tranquilo? Eu não ia dar detalhes, né? Eu só ia perguntar, posso viajar de avião? Aí meu pai já foi dar os detalhes, né? Não, porque ele é palestrante, ele faz um monte de palestra aí pelo Brasil afora. Olha, que fofo! Olha o orgulho dele! Olha, tá vendo como a gente precisa saber ler as pessoas? Exatamente.
Olha, ele Exatamente. estava preocupado com você. Sim. E mais do que isso, né? Você vê que ele fez questão de falar pro médico, não, porque meu filho faz palestras, ele acabou de se formar na USP, ele vai fazer palestra aí pelo Brasil. Eu não ia dar detalhe, porque eu não gosto de ficar dando muito detalhe assim, desnecessariamente, né? Eu só ia falar assim, posso andar de avião? Só isso. Mas ele já quis dar os detalhes, provavelmente, pra demonstrar esse orgulho ali perante o médico, né? Mas é tão legal, a tua história é muito bonita, Obrigado. Thiago. E assim, eu quero te chamar muitas vezes, você volta? Com certeza, fica à vontade. Olha, eu tava com saudade de ir num podcast, fazia muito tempo que ninguém me convidava, hein? Mas mais do que podcast, a gente tem feito aqui, até dividir com você, né? Eu te falei quando a gente se encontrou ali na recepção, a gente tem trabalhado muito essa questão de crimes digitais e esses crimes eles infelizmente envolvem pessoas muito jovens também, um recorte desses crimes. E eu acho que pessoas como você, ela tem um poder de ajudar, inclusive, a mostrar para esses jovens que a vida é muito mais do que o crime. Quando a gente, é o que você acabou de falar, né? Outro dia, eu não vou cansar de repetir isso aqui. Quando eu vi um menino negro fazendo saudação nazista, aquilo me cortou o coração. Eu falei, moleque, você estudou aonde? Porque eu conversei com Em vários lugar nenhum, agressores, né? Por isso- É um desrespeito, inclusive, à sua família. Sim. Porque quando a gente pensa, né, naquele regime, né, que foi um regime de extermínio, Uhum. a quantidade de negros que foram exterminados. Né? Então, assim, quando você pensa, não, mas não foi um extermínio de judeus, foi de muitas pessoas. Sim. E ele não entende isso. E acha que não, isso é só uma brincadeira. É isso que eu digo, não é uma brincadeira. Eu acho que está faltando muita coisa para essas pessoas. Seu canal tem que bombar muito. Não só na política, mas eu acho que você precisa parar para, inclusive, se comunicar com essas pessoas que são muito jovens. Você tem o poder de falar para o jovem também. Eu venho aqui, né, plantando várias sementes. Tem várias pessoas que chegam aqui que têm esse poder da fala, né, e mostrar, cara, o que é isso? Sabe? É um desrespeito com a sua família, com as suas origens, de onde você veio. Sim. Eu vou pedir sua ajuda. Tá bom. Vamos que vamos. Você ajuda? Ajudo como eu puder, né? Vamos Não, construir você olha aí, juntos. você tem uma fala importante, você se comunica com muitos jovens. Eu vou pedir sua ajuda mesmo, porque eu peço, Tá viu? bom, pode A pedir. Carla pede. Beleza. Eu brinco, né? O não eu já tenho. 50%. Então eu vou Sim. atrás do sim, Tá né? certo. Essa que é o meu foco ali. Eu vou correr atrás do sim. Tiago, eu adorei te conhecer. Obrigado. Parabéns pela sua história. Tenha Obrigado. muito orgulho de tudo que você já viveu e tenho certeza que teu futuro é brilhante. Ai, obrigado, que assim seja, o seu também. Não, com certeza, mas o seu futuro é brilhante. Você é uma voz importante, potente, né? Eu acho que as pessoas precisam entender o que é a periferia, né? É o que a gente tem que parar de romantizar o que é ali, né? Quais são as necessidades, o que aquelas pessoas precisam, sabe? É isso mesmo, tem que ser uma voz, inclusive, sabe, política, quem que nós votamos, quem é que vai fazer alguma coisa pela minha comunidade ali. Isso é muito importante. Não pare, promete? Prometo. Aí a gente chegou aqui, não é um momento sociológico, mas é filosófico Aham. do podcast. Tem 5 perguntas aqui. Vamos ver, são perguntas boas aqui. Qual que você vai pegar? E vou pedir para você escolher uma e responder para gente. Uma. Vamos ver que número que você gosta. Bom, acho que eu vou pegar do meio. Ó, todo mundo gosta do meio. Existe crime perfeito? Porra. Olha. Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu sou assim, ó. Tem que explicar pra mim. Porque qual o sentido dessa pergunta exatamente? Você acha que existe crime perfeito? Que a pessoa vai cometer crimes e ela vai ficar impune? Olha, a nossa realidade mostra que sim. Infelizmente, é o que acontece no Brasil diariamente, né? Porque o que mais acontece são pessoas, principalmente de classes e grupos específicos, cometerem crimes e saírem absolutamente impunes, né? Principalmente as pessoas das elites, né? Os mais ricos cometem crimes assim à vontade e nada acontece.
E as polícias, né? Que matam diariamente, vão para um tribunal militar que absolve. Mas você acha que existe crime perfeito ou crime mal investigado? Porra, acho que os dois. Porque nesses casos que eu citei, eles foram investigados, eles foram comprovados, assim, tá na cara que foi feito aquilo e essas pessoas são absolvidas, sabe? Então, no nosso sistema de justiça e penitenciário, ele autoriza que determinadas pessoas cometam Então, crimes. é o crime que é perfeito ou a justiça que é imperfeita? É a justiça que é imperfeita. Exatamente. É isso. Porque quando a gente para, e eu concordo com você, essa desigualdade da justiça também, isso é muito ruim. Uhum. A gente precisa rever isso, né? Eu trabalho aqui também, e assim, uma das coisas boas dessa área investigativa é que eu aprendi a ouvir o contraditório, né? A gente precisa ouvir o contraditório, inclusive para ter, sabe, criar. Bom, o que de fato aconteceu aqui? Eu escutei um lado, escutei o outro e eu vou, né, tirar as minhas próprias conclusões. Mas quando a gente se depara, inclusive, que 20% da população carcerária não cometeu crime algum, isso é um absurdo. Nós temos 20% da população carcerária que não cometeu crimes. E isso é muito triste, porque a gente se depara com uma injustiça. E é o que você falou. Outros cometem crimes, mas nós temos uma justiça imperfeita que deixam essas pessoas em liberdade. Isso aqui não é legal, não. Eu sempre digo, eu sempre vou dar voz para uma vítima e vou, né, sempre trabalhar no combate ao crime, mas quando se trata de uma injustiça, aí é, como diria minha filha quando ela era pequena, eu fico virada no giraia. Aí ninguém me segura. Aí aquilo me dá uma angústia. Eu falei, não é possível. Tem que ser assim mesmo. A gente tem que, sabe, inclusive ajudar essas pessoas também. Então, boa parte do meu trabalho também é ajudando essas pessoas que sofreram injustiças, e são muitas. Sim. E de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo também. É isso aí. É isso. Adorei conhecer o chavoso da USP, o Thiago, esse rapaz jovem aí, cheio de brilho. Desejo só coisa boa para você, meu Obrigado. querido. De verdade. Você também. Do fundo do meu coração. Obrigado mesmo. Foi sensacional. Um prazer muito grande para mim estar aqui, te conhecer também, trocar essa ideia. Sem palavras. Obrigado. Que precisar da gente, pode contar conosco também, viu? Tá bom, igualmente. Gente, nós conversamos hoje com o Thiago, conhecido como Chavoso da USP. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode e Ser.